Olá, seja bem-vindo. Esse é o Prospecta Experience Podcast. A gente está muito feliz de te encontrar aqui. Oi, David, tudo bem? E aí, Flá, obrigado, pessoal, por aceitar o convite de falar com a gente hoje. Prazer, eu sou o David. Eu sou a Flaviana Ribeiro e a gente está aqui porque a experiência do palco é muito pouco. A gente quis trazer o Prospecta Experience para os bastidores, porque, afinal de contas, os bastidores também rendem histórias maravilhosas, né? E hoje o que a gente está querendo saber aqui, na verdade, é o que nem todo mundo tenta esconder. Exatamente. Né? Tem uma história que é o seguinte: aquela história que você não conta, que você não coloca no slide, que não vira pitch, tem algumas histórias, alguns erros que a gente comete que a gente às vezes não compartilha. E são justamente esses erros, essas decisões que nem sempre na hora a gente acredita que é a mais correta, que viram soluções, que viram experiências, e por isso a gente quer compartilhar e vai trazer várias pessoas aqui para compartilhar essas histórias. E hoje, quem que a gente está recebendo, David? Olha só, é estranho a gente falar de pessoas que a gente considera como irmãs dentro da nossa operação, né? A gente está junto há muito tempo. Mas hoje com a gente tem Fernanda e Maitê, em ordem alfabética. Né, para não faço essa consideração, inclusive, porque a gente tem um carinho gigantesco por ambas e nós trouxemos essas figuras incríveis da nossa operação para contar para a gente esses erros, esses problemas, essas hipóteses falhas que elas aplicaram durante toda a jornada profissional delas e que as trouxeram aqui. Então, para falar sobre elas, na verdade, Fer, por favor, quem é a Fernanda na fila do pão? Seja bem-vinda. Ai, muito obrigada. Se vocês falarem desses erros e considerar os erros lá no Prospecta depois, a gente vai conversar. Devia ter até um documento. Tudo que for falado aqui não vale depois. Não será usado contra mim. Mas a Fernanda... Eu vou usar o que o ChatGPT trouxe antes. Depois façam essa experiência em casa. Perguntem para o ChatGPT o que você acha de mim. A Fernanda é mineira, é filha da Geusa e do Carlão, lá de Patrocínio, 90 mil habitantes. E sempre quis sair de Patrocínio, não sei, tinha essa coisa, apesar do meu pai não querer que eu saísse. Hoje sou casada, mãe da Lulu, tenho égua, isso sempre tem que trazer. Sou do agro. Tenho uma égua, tenho um pezinho ali no agro, tenho minhas vaquinhas. Gosto desse mundo, sou apaixonada por marketing digital, né? Apesar aí dos estresses, das dores de cabeça, que não tem. Mas, engraçado, né? A gente gosta dessa correria do dia a dia e ama o universo de franquias. Então, resumindo muito assim, e o mais importante disso tudo que não poderia passar, sou cristã. Acho que Deus coloca a mão em tudo, assim, que acontece na minha vida. Bem. Maitê, seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. A gente começar, né, inaugurar aí o podcast com vocês. A Maitê é uma comunicadora de natureza, publicitária de formação, MBA em liderança em vendas, que é uma das minhas paixões, vendas. Tanto que hoje eu atuo como head comercial na operação da Prospecta. Vai fazer 2 anos que eu estou como head comercial. Mas na Prospecta já é uma vasta história aí. Então, tudo que você falou no comecinho faz muito sentido para mim também. A gente está nessa mesa aqui, mas a gente está com uma pessoa muito, muito boa, que a gente tem muito carinho. E como pessoa, eu sou mãe do João Antônio, que é o meu anjo particular, do Pedrinho, que está com 1 ano e 4 meses, filha do Nenê e da Marinês, que me deram a maior base da minha vida, que é a minha espiritualidade. E sou apaixonada por pessoas. Acho que é isso. Eu gosto de conversar, me conectar. É isso. Eu acho que é importante a gente explicar o seguinte: nós vamos trazer várias pessoas aqui. A gente já teve a experiência de fazer podcast outras vezes. E a gente estava comentando nos bastidores que, às vezes, a gente não escuta as histórias que estão dentro de casa. E a gente tem tanta história boa dentro de casa. A Maitê e a Fer são... Vocês esqueceram de falar qual é o cargo de vocês na Prospecta. Qual que é a posição? Eu não falei, faz sentido. Perfeito. Muito bem. É de estratégia, galera. Apesar de estarem em cadeiras diferentes, o que vocês fazem complementam o trabalho da outra o tempo inteiro. E como o David comentou no começo, a gente quer saber
aquilo que vocês não contam, na verdade, que a gente gosta de contar os sucessos, mas qual foi o erro que trouxe vocês até aqui? Quebra-pau, E que, no né? final das contas, foi incrível que tenha acontecido, porque foi ele que trouxe vocês até aqui. Eu tenho certeza que os erros deixaram também aprendizados. E é Sim. isso que a gente quer saber. Qual que foi o aprendizado que trouxe vocês aqui para a gente bater esse papo hoje? Sim. Posso começar? Pode. Eu tenho ele mais claro, eu acho. Eu sempre fugi da venda. Uma loucura isso, né? Eu lembro até hoje, quando eu era muito pequenininha, minha mãe me forçava a vender Avon. Né, catar a revistinha aí ali na vizinhança. E eu falava, mãe, não tem nada a ver, eu odeio vendas. Mal sabia eu que estava dentro de mim aquilo, né? Então, eu fugi muito tempo dessa parte comercial. E aí, quando eu entrei na Prospecta, né, coincidiu de eu entrar na Prospecta, é porque eu estava na faculdade de publicidade, então eu queria entrar numa agência de publicidade, não era um foco, um objetivo de vida. E eu fiquei muito tempo da minha vida profissional como atendimento, como estrategista, na frente, né, dessas empresas, mas como atendimento. Eu não tinha tanto esse viés comercial. E hoje eu poderia olhar para isso como uma grande perda de tempo desperdiçado se eu tivesse focado como, né, a minha skin vendas, pô, onde eu estaria, né? Mas é engraçado, porque quando eu olho hoje, todo esse tempo que eu dediquei atendendo contas e liderando squad e me relacionando com empresas me formou para ser uma gestora comercial. Então, hoje, quando eu sento numa mesa para vender uma solução, ter todo esse histórico por trás, todo esse back-end é o que me faz desempenhar bem, né? Então, eu poderia olhar isso como um erro, né? Eu fugi de uma coisa que era para mim, fui para outra coisa e hoje eu estou na cadeira de vendas e gosto da cadeira de vendas. Sim. E entendi que essa é a minha skin, né? Entendi que isso é o que eu gosto de fazer. Então, você vê, vários erros, decisões que foram aleatórias e que me trouxeram até aqui. E você sabe que aí eu acho que tem 2 pontos que a gente pode puxar. O primeiro isso é uma coisa muito recorrente quando você conversa com pessoas de vendas, com vendedores, com gestores comerciais. Eu não gostava de vendas, eu não queria né? vender, para mim era a última opção, porque a gente ainda tem essa pecha do vendedor, né? Não, ser vendedor é uma coisa ruim. Mas Perfeito. porque a gente também foi ensinado que você vai fazer uma Exato. faculdade e vender, não existe uma faculdade. Pensa comigo, não existe uma profissão não, uma faculdade de vendedor. Então, no fim das contas, a gente carrega aquela imagem de que eu não dei certo em nada, virei vendedor. É isso que eu ia falar. E no final das contas, você está se vendendo o tempo inteiro. Todo mundo está vendendo alguma coisa o tempo todo. Todo mundo tem que ser vendedor, perfeito. E o segundo ponto, eu acho que talvez isso seja uma das coisas mais importantes. É importante você reforçar isso para quem está ouvindo a gente, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão começando a sua carreira agora, que é a construção. Você não virou uma vendedora incrível do dia para a noite. Perfeito. Foi uma construção. E construção leva tempo, né? Aproveitando, só para ficar claro aqui para quem está ouvindo a gente, vamos falar de tempo, né? Porque a gente está falando que às vezes tempo para a galera, principalmente de um movimento mais recente, né? De que tempo dentro de uma empresa é 1, 2 anos. Há quanto tempo vocês estão lá? Depois a gente estende para a Fer, mas há quanto tempo? Considerando tudo, né? Ida e volta, enfim. Porque para quem não sabe, a Maitê, ela em algum momento, ela decidiu... um erro! Esse é um erro! Sabia que isso ia chegar nessa mesa. Ele esperou para jogar no ao vivo Ela isso aqui, foi né? ao mercado e em algum momento ela decidiu voltar para casa. Não mas, dei assim, conta. né, Voltei pra casa. Mas assim, Era um erro necessário. necessário, uma fase necessária. Exato. Mas assim, quanto tempo, só pra galera entender também, o quanto tempo você afiou o machado? Né? Porque exato. e um detalhe, nessa jornada toda, a Maitê não deixou de vender. Eu lembro de momentos, principalmente de início de carreira, que não tinha carteira. Tinha que vender para construir a carteira, né? Tinha que vender para construir carteira. Então, assim, isso foi o que ela trouxe, eu acho fantástico. Mas conta um pouquinho dessa jornada de tempo, só pra galera entender também. Porque às vezes a gente tá falando com pessoas, né, tem gente ouvindo a gente querendo tudo muito rápido, tudo muito... É o mal do tempo, como né? a Flaviana diz, do prato para a boca. Né? E considerando que a gente tem, sei lá, a gente ouvindo a gente com 30, com 25, 30, 40 anos, sabendo que a gente vai viver pelo menos mais o triplo disso, com 90 anos, daqui a pouco com a ciência evoluindo tanto, a gente vai ter muito tempo nessa vida para fazer tudo o que a gente quer. E às vezes a gente quer fazer as coisas tudo muito rápido, mas conta um pouquinho como foi essa... É um comportamento, eu acho. As pessoas ficam muito no raso, né? Não conseguem ter
o tempo para algo mais profundo. E aí, quando você vê, tudo que você sabe é superficial, porque você não tem vontade de se aprofundar em nada, né? Isso realmente é um problema quando você pensa na jornada profissional. Mas quanto tempo eu estou afiando, né, o meu machado? Eu tenho 14 anos de profissão, de forma geral, né? E prospecta dividida em 2 fases. 2 fases. Né? Porque eu tive um pequeno intervalo ali. Mas se eu somar, são quase 10 anos de marca prospecta. Então, é óbvio, né? Eu tô nessa mesa hoje, a minha formação vem da prospecta. Você lembra? Quando eu entrei, realmente, eu não sabia fazer absolutamente nada. E peguei David, Nem peguei a gente, Victor. A gente não sabia o que estava fazendo naquele momento. Graças a Deus, tá maluco. Exato. Então, peguei muito David, peguei muito Victor como mentores profissionais ali, porque eram as únicas pessoas que estavam trabalhando na minha frente. Aliás, deixa eu aproveitar e te contar, que eu vou entrevistá-los também, tá? Em algum lugar aqui vocês vão achar o link para isso. Eu quero, eu vou entrevistar esses dois, porque também é uma história. Tem muita Nossa, história, né? demais. Tem muito erro, hein? Tem muito erro também, né? Erramos muito juntos, né? Até chegar aqui também. Então, assim, se você for olhar, são 14 anos na lida, né? Não é um ano, não são 4 meses. 14 Porque começou anos. com 13, né? Tá novinha. Porque comecei Claro, muito sem novinha. dúvida. Minha mãe e meu pai me colocaram muito cedo lá para poder pagar meus gastinhos, né? Comecei muito cedo. Então, eu acho que é isso, cara. Você tem que olhar para a tua vida profissional, não com preguiça, ou né? Você tem que entender. E só para corroborar antes de passar para Fernanda, eu acho que tudo parte do autoconhecimento. E pode parecer meio clichê, né? Mas quando você debruça um pouquinho do teu tempo para se conhecer as tuas skins, conhecer tanto soft quanto hard, você começa a mapear os possíveis setores onde você vai ter sucesso usando aquilo, né? Então, pra galera que tá assistindo e não sabe o que fazer, talvez, primeiro de tudo, se conheça, né? Conheça os teus talentos naturais. O que você é bom? Né? O que você é bom, né? O que você é bom? E quem tiver dificuldade, faça como a gente também, muitas vezes. A gente recorreu a profissionais que nos ajudaram, claro, com certeza. né, a descobrir, na verdade, até para certificar a gente que as decisões que a gente estava tomando eram as decisões certas de acordo com o nosso perfil. Foi um caminho certo. E a Fer brincou agora mesmo, né? Perguntei pro ChatGPT. Às vezes você precisa que alguém te fale o óbvio. Você sabe o que você é bom. Você sabe quais são as... Mas você precisa que alguém ratifique aquilo, que alguém confirme que você tá certo. Total. Então, é legal ouvir outra pessoa. Em era de ChatGPT, usa ele para isso, né? Aproveita. Mas, Fer, você ainda não contou. Qual foi o erro que te trouxe até aqui? Eu tava ouvindo a Maitê falar e fiquei pensando, né? Porque foram tantas coisas, mas eu acho que o maior erro, assim, e que talvez tenha impactos até hoje que a gente trabalha na terapia, que a gente, né? Terapia, gente, a gente indica sempre pra resolver tudo. Cupom ISA 2025. Cupom ISA 2025, eu já sugeri pro David, pra Fabiana, pro Vitor, inclusive quis dar de presente. Mas... Ofereceu uma sessão de terapia esses dias atrás de presente. Ah, você tá brincando? Juro por Deus. Deixa pra trazer no Pra ele e vivo. pro Vitor. E o Vitor falou assim, não, eu vou caminhar. Eu falei, claro, é a mesma coisa. E aí... Vai dar o mesmo impacto. Mesmo impacto. Mas eu fui a primeira neta da família do meu pai. Então, eu acho que tinha uma grande expectativa. Nossa, moça, desculpa aqui por bater no microfone. Eu acho que tinha uma grande expectativa sobre a Fernanda, sabe? Então, primeira neta, a primeira filha, a primeira sobrinha, a primeira várias coisas. E eu sempre fui muito estudiosa, muito conversadeira. Claro, é aquela aluna que a mãe ouve, olha, muito estudiosa, mas conversa tanto, aquela coisa, mas fui muito estudiosa. Então, meu pai tinha aquela coisa, filha, vai ser médica. O sangue desmaia, gente, pelo amor de Deus. Então, vai ser médica, a família, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer concurso público. Então, eu lembro que na minha época de escolher mesmo o que eu queria fazer, eu ficava muito ainda conectada a essa questão de ter que suprir as expectativas do que a minha família tinha sobre mim. E vamos ser sinceros, gente, curso de publicidade e propaganda. Ninguém tem muita expectativa. Alguns anos atrás, perfeito. Ninguém tinha expectativa, pelo contrário, era uma coisa muito tipo, tá bom, conversa, Não né? tem Vai lá. exatas. Não tem Conversa, exatas. não tem É exatas, isso. vai lá e faz. Hoje, todo mundo quer trabalhar com marketing digital, né? Hoje tá muito em alta. Hoje, né, realmente tá muito visível. Mas na época não era. Então, teve uma grande trajetória ali de enfrentamento mesmo, sabe? De tipo, gente, é isso que eu vou fazer, é isso que eu gosto. Passei em outros cursos, inclusive.
em outras faculdades, mas me encontrei nisso e foi um tempo de construção. E eu acho que ter olhado muito para isso e ter tentado recompensar o que a família esperava pode ter travado muita coisa, sabe? Que poderia ter fluído de forma mais leve, que poderia ter construído de forma mais leve. Então, eu acho que esse foi um grande erro. Por isso a terapia aí em dia. Cupom para todo mundo. O Fer, e hoje, apesar da publicidade, hoje boa parte do teu trabalho, ainda que não seja vender como a Maitê, também passa pelo vender, porque você está em contato direto com o cliente o tempo inteiro. Super. E aí eu vou te fazer uma pergunta que você já deve ter visto, inclusive, acontecer dentro do cliente. Qual que é o maior erro que você enxerga, que você já viu acontecer, quando a gente quer segurar o cliente a qualquer custo? Porque o teu maior desafio na agência é o churn, é não deixar o churn acontecer. Exato. A gente quer entregar o melhor para esse cliente, mas quer que esse cliente fique também. E aí? Qual que é o erro que a gente comete quando, cara, eu não quero perder esse cliente, mas vale tudo para não perder o cliente? Você sabe que eu acho que tem um limite, né? E quando você está numa empresa que compartilha dos seus valores, isso fica um pouco mais fácil, né? Porque, querendo ou não, a gente não quer perder também, né? Então, existe um negocinho lá que eu acho que chama orgulho, né? Que faz a gente, tipo assim, tá bom, na hora que estiver vendendo também eu vou falar... Não faz mais sentido, cliente. Mas parece que a gente quer entregar, né, ao máximo. Uhum. Mas eu acho que a partir do momento que esse cliente ultrapassa os valores seus valores, da sua equipe, da sua empresa, essa é a limiar. Não faz mais sentido para a empresa. Tá? Então, poxa, está adoecendo a equipe, está tirando a paz, não está dentro desses valores, não está jogando junto, não entende que é um trabalho a 4 mãos, porque isso acontece, imagina, todo dia, né? Então, entende que é no marketing digital, que é a agência que tem que trazer a solução de tudo. E, cara, é um trabalho a 4 mãos. Eu acho que essa é a grande dificuldade de se fazer entender. O cliente que vem para jogar junto com a gente, então, tipo, olha, vi do lado de cá, vocês viram do lado daí, vamos trabalhar juntos. É muito difícil não dar certo. Que entende que não existe milagre, né? É mão na massa. Entende que não existe milagre, é mão na massa e que tem tempo para construir, né? Para você fazer um bolo, você vai levar um tempo. E você não vai construir uma acertar todos os casa, dias. você vai levar um tempo. Para você fazer uma empresa, você leva um tempo. Uai, por que para sua venda funcionar, para tua equipe crescer... É do dia para noite. É do dia para noite. Não é. É uma construção. E trazendo um pouco de um situacional... disso, nós temos um cliente até hoje, inclusive, na casa, que eu lembro de uma vez, atendi a Fernanda, era umas 7 horas da noite, e ela já, nossa... Pistola com o cliente. Que é muito comum. Mas assim, pistola com o cliente... Mas e aí... a gente tem um bom senso de razão. A gente consegue entender quando o cliente tem razão e quando ele está perdendo completamente a linha. E nesse dia, o cliente estava sendo extremamente deselegante ali, para dizer o mínimo, dentro de um grupo de WhatsApp, né? E cobrando a gente de coisas que não faziam muito sentido ser uma responsabilidade só nossa. Era uma coisa, né, a 4 mãos e a gente está em busca do resultado, mas a gente tem que trabalhar junto. E hoje a gente olha para trás, a gente entende o lado da pessoa que estava fazendo isso, porque ela também estava sendo cobrada. Exato. Mas ela queria dividir um pouco do peso ali da cobrança, né? Então ela saiu esparramando para todo mundo. Só que perdendo esse limite. Esse limite do machucar. Do bom senso. E de machucar o outro, né? Então, assim... quando a gente... e aí, olha que interessante. Foi contra a nossa cultura, foi contra os nossos valores naquele dia. Falamos naquele dia, Fernanda, demite. Demite o cliente, tira o cliente da casa. A gente está ficando doente, você está ficando doente. Tira o cliente da casa. Naquele momento, isso vai fazer o quê? Uns 4, 5 anos, Fer, mais ou menos? Talvez Se for de quem eu imagino que é, sim. Né? Sim, né? Foi antes de pandemia. Foi antes de pandemia. Então, assim... E naquele momento, o orgulho que a Fer traz é exatamente esse. É que assim, não... Eu vou fazer ele dar certo. Vou fazer dar certo. Só que sabe o que essa daí me falou? Hora que der certo, demito. O cliente tá com a gente até hoje. Virginiana, né, minha gente? Não, eu vou fazer pra provar pra ele. Isso. A pessoa que que causou todo esse transtorno, ela não faz mais parte da empresa. Tudo mais, mas... E esse é um ponto importante de dizer. Clientes, quando você não é assim tem... sempre, tá bom?
Mas olha que legal. Esse exemplo é legal para você mostrar a questão que você falou atrás. Sim. Do fazer a 4 mãos, porque você teve a oportunidade de levar para o cliente, porque era uma pessoa no time que também destoava da cultura do cliente. Perfeito. Isso. E o cliente não tinha essa consciência. Muitas vezes não tem, né, do Exato, porta-voz. exato. E do lado, falando do lado lideranças, o time, ninguém quer que o cliente entre e não tenha resultado. É lógico. É loucura isso. Todos nós estamos de mãos dadas, pensa, e não é só de prospecto, é só toda. Então, se você tem uma outra agência, contratou uma agência da sua cidade, um freelancer, qualquer coisa, seu sobrinho está trabalhando para você. Ninguém em sã consciência acorda falando assim, vou ferrar a vida daquele fulano hoje, que me contratou para crescer e eu quero que ele não cresça. Ninguém faz isso. A questão é que, às vezes, o relacionamento ele vai ficando minado por essa falta de parceria, né? De entender que é construído a 4 mãos e o principal ponto. Durante o processo de contratação, e isso fica muito claro com a Mar, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso, esse erro do processo de contratação de uma agência, de um prestador de serviço da área de performance ou não, né, de uma área de comunicação, que assim, muitas vezes eu contrato e eu não delego, eu delargo. Exato. Eu entrego para o parceiro e falo, cara, agora você Toca é o aí. responsável e você... Então, assim, eu tiro uma responsabilidade de dono, gestor ou gerente, né, aqui da minha operação e transfiro para um parceiro que, pensa comigo, o parceiro acabou de sentar na cadeira. O parceiro não esquentou a cadeira ainda. Ele não tem todo o teu histórico. Não ele tem não tem histórico, não tem know-how. Exato. Por isso que muitas vezes... Então, aí eu vejo isso muito acontecendo como um erro de empresa, que é o seguinte. Ele contrata o prestador de serviço e ele nem na reunião de onboarding participa. Ele nem na da primeira reunião de resultado o cara tá dentro. E aí o cara começa a ficar cada vez mais ausente porque ele contratou e ele falou, cara, já contratei, minha parte eu fiz. Agora vocês aí, ó, se virem. Toca. Inclusive Exato. porque muitas vezes ele tá contratando a pedido da equipe e aí ele vira para a equipe e fala assim, vocês me pediram um fornecedor tal. Agora tá contratado, agora é com vocês. Se não der certo, A culpa é é de com vocês. vocês. A culpa é do parceiro. Tem também uma questão emocional e psicológica atrás disso. Tem um livro que chama Nunca Mais Perca um Cliente. E aí, nesse livro, ele fala justamente sobre esse processo de encantamento, do contrato e o pós-contrato. Então, enquanto o time de vendas ali da MA, por exemplo, está fazendo essa negociação, está tentando trazer esse cliente ele está eufórico. Porque ele está nesse momento de, nossa, vai Do resolver. primeiro amor, né? É o primeiro amor, está namorando, essa euforia. A partir do momento que ele assina o contrato, já vem uma depressão do tipo, Eu tenho será que eu fiz pagar. certo? Não, Eu tenho que pagar. E tem essa dúvida também, será que eu fiz certo? Mas será que realmente vai me entregar? Porque não é a equipe que estava conversando, é uma outra equipe, existe uma transição de entrega, né? Será que eles vão me entregar de fato? E aí, inconscientemente, já existe uma questão de prova a tempo todo. Isso é comprovado, é uma ansiedade que vem nesse pós-assinatura de contrato, onde essa pessoa ela fica realmente ansiosa e Pelo preocupada resultado. se ela fez a contratação correta, se a Exato. assinatura de contrato foi a decisão correta, se esse resultado realmente vai vir. E aí é onde vem a falta de confiança. Poxa, até assinar o contrato, estou Tava confiando que é a tudo bem. decisão certa. Dia 1, já não estou confiando mais, vocês precisam provar. Provar. E aí esse tempo de prova é a grande questão, Mas você porque sabe você não que- se prova em 2, 3 dias, né? Além da prova, Exato. e aí me diga se eu estou errada, o David falou do relacionamento. E de fato é um relacionamento, é um casamento. É um casamento. Então você tem o namoro, que é ali o encantamento do comercial e tudo mais. Agora, trocando de lado também, porque todos nós já sentamos na cadeira do cliente também, tem também um momento em que a gente esquece de causar o mesmo encantamento do primeiro contato. Com a rotina, né? Sim. Porque a gente tem clientes na casa que estão... A prospecta tem 14 anos, estão há 14, 13, 14 anos na agência. É um casamento. E como qualquer relacionamento, tem altos e baixos. Você não acerta todo dia. Sim. Tem o dia que você tem que escolher ficar naquele relacionamento. Porque você já está cansado, você está de saco Fazer cheio. força pra ficar. Você tem que fazer força para Pra querer ficar. estar ali. E do nosso lado, agência, às vezes a gente esquece que você precisa mandar uma flor. Você precisa falar um bom dia com mais carinho o dia que aquela pessoa está nervosa. Então, tem o outro lado também de manter essa rotina de encantamento, Trazer né, esse Mar? encantamento novamente. No final das contas, isso tudo é sobre pessoas. Tudo. Eu entendo que tem um movimento muito grande pós-pandemia, e isso eu sinto todos os dias nas reuniões que eu participo e que eu vejo o time participando, que o empresário chega para a gente já muito estafado.
eles já chegam pra gente Decepcionado. Isso tem sido cada vez mais comum. E é muito triste. Eu brinco muito com quem eu faço reunião. Eu falo, cara, eu sei que você chegou aqui, que você tá olhando pra mim e falando, mais uma marqueteira querendo tirar dinheiro da minha carteira. Porque essa é a sensação que todos eles têm, na grande maioria. Né? Seja porque tiveram experiências frustradas, seja porque eles não sabem delegar, eles sabem delargar, seja porque o cara contrata, entrega para o time e não fica mais na operação, seja porque o cara não fez o estudo ali dele para poder contratar uma empresa e seguir com essa empresa, sei lá, N fatores. Mas acontece que existe esse movimento, onde as pessoas chegam para nós já muito cansadas. Então, isso torna o desafio do nosso time muito maior. Porque no momento que ele conversa comigo, eu tento passar essa segurança para ele. De, você está chegando numa empresa consolidada, que tem seus processos, que tem, né, os seus setores, que tem uma estratégia, que tem uma máquina, que tem isso, que tem isso. Então, eu mostro para ele toda a metodologia que a Prospecta entrega. Mas é uma coisa que precisa ser em comum acordo, né? Eu entrego muita coisa para você, mas você, do lado daí, também tem que nos munir com muito insumo, né? Então, cara, é um movimento de mercado que tem deixado essa relação cada vez mais difícil. Né? E, Fer, trazendo vocês para cumprir um pouco dessa linha de raciocínio da Flá, que eu também estava pensando aqui enquanto a Má respondia assim. Nós realmente... Vocês já foram atendimentos, né? Eu já fui atendimento, a Flaviana já atendeu também. Então, assim, nós sabemos que existe, sim, como a Flá disse, muitas vezes Imagina o seguinte, num casamento, tudo tá dando certo, até a primeira coisa dá errada. Aí, um começa a machucar o outro, e isso vai se aprofundando, se aprofundando, né? Então, porque você não fez isso, eu também não faço mais aquilo. A mesma coisa pode acontecer dentro de uma relação de agência. Com certeza. Né? A gente fala muito sobre isso. Pode e acontece. E acontece. Tanto é que hoje, a gente muitas vezes não. Em alguns casos, a gente precisa rever se aquele atendimento está fazendo sentido com aquele cliente, se aquele cliente faz sentido com aquele atendimento. Afinal de contas, são pessoas, você mesmo trouxe. Esses machucadinhos, eles vão esfarelando a relação. Né? Quando a gente tem um cliente que joga junto com a gente, de vez em quando ele entende que ele está pisando na bola, ele volta. Nós aqui do lado de cá, atendimento, a operação, a agência que está nos ouvindo, entende que está vacilando e volta, alguém baixa a guarda e se aproxima, a gente vê isso nos nossos relacionamentos, né? Alguém mesmo estando errado vai ter que baixar a guarda. Perfeito. Porque senão o relacionamento... Todo mundo tem que ceder em algum momento. Em algum momento a gente vai ter que Perfeito. ceder. Alguém vai ter que ceder. Olhando por esse lado, como que vocês enxergam coisas que vocês faziam no passado e que talvez hoje já não é tão praticado, não só muitas vezes dentro da nossa casa, como Prospecta, mas como também no mercado. Porque as dores que a gente vive, quando a gente vai para evento, ouvir outras agências, ouvir outros donos, você ouve o tempo todo, a gente ouve as mesmas dores. As mesmas né? dores, é impressionante. Exatamente, são as mesmas dores. E de um lado, a gente tem o cliente muitas vezes insatisfeito com no começo eram maravilhosos e agora estão me entregando o arroz com feijão. Aliás, isso a gente escuta também muito de cliente novo, né? Vamos ver até onde vocês vão ser maravilhosos. Já entram assim. Os caras já entram com a entram, expectativa total. de que É o vai que a dar Fê falou. errado. É o que a Fê falou. O cara já entra querendo... Pós-assinatura de contrato. Exato. Então, olhando para esse cenário, a gente então ouve muito a agência, né, o cliente que está reclamando, né, da sua operação, tanto no lado comercial, quando você liga pro cara, o cara fala isso da agência dele, pode ter algum cliente que fale isso da gente, mas também pode ter, e existe a agência que está falando lá sobre o cliente delargou, o cliente não participa de nada, o cliente só quer bater, o cliente não quer participar de solução, o cliente não quer implementar aquilo que a gente está pedindo para que ele implemente. Não acredita em mim. O cliente não acredita em mim. Então, assim, o que vocês acham, né, como boa prática, se a gente pudesse construir uma linha de boas práticas aqui, para que esses erros não aconteçam hoje, para quem está ouvindo a gente, né? Eu acho que não tem certo, não tem errado, mas assim, o que era muito importante para mim, quando eu estava na frente de atendimento, estabelecer um elo de confiança com esse cliente. O elo de confiança sou eu. Então, isso sempre foi, para mim, um guia. Sempre foi mestre. Se ele está contratando a Prospecta, o elo de confiança dele sou eu. É para Maitê que ele vai ligar, e é na Maitê que ele tem que confiar, e é para Maitê que ele vai xingar. O elo de confiança do cliente sou eu, atendimento.
Então, confirma pra mim que se a sua equipe errar, quem errou? Eu. Beleza. A gente tem que chamar para si o erro. A gente tem... E lá na Prospecta a gente fala muito isso, né? Até para quem tá ouvindo. Quando a Maitê erra, de forma sequencial, o David errou, o Vitor errou, a Flaviana errou. E é uma escala de erros, de hierarquia. A gente não joga o erro para um, joga o erro para outro. Eu acho que esse comportamento do atendimento do executivo, já como, né, uma dica de boa prática, você precisa chamar para si aquela carteira, chamar para si aquela operação e entender que não existe ninguém para um guarda-chuva para te proteger. O cliente é seu. O BO que está acontecendo com o cliente é seu. E o cliente precisa ter essa percepção. Se der algum problema, eu tenho confiança de ligar para a Maitê. E eu me lembro que na época que eu estava à frente de uma carteira, isso era recorrente. Tinha muito cliente que me ligava até de final de semana. Pô, Mai, isso aqui foi complicado, hein? Me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Ele não ligava apontando o dedo para mim e ameaçando um cancelamento porque entendia que eu não estava fazendo um bom trabalho. Não, vamos jogar junto. Ele entendia que você era que ia resolver. Que ia resolver, mesmo errando. Porque é humano, em algum momento as pessoas vão errar, vão falhar, os processos vão ter os seus gaps. Mas o cliente ou o decisor dentro daquela empresa, ele precisa ver em você um ponto de confiança. E aí, eu me lembro que quando eu saí da Prospecta, vários clientes que estavam na Prospecta me acompanharam nas contratações dessa nova empresa, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Porque eles confiavam na Maitê. Entende? Então, eu acho que isso é uma dica de boa prática. Chame para si a carteira que você atende como sendo sua responsabilidade. Que o cliente confie em você ao contratar a empresa que você está, né? Porque aí você também cresce profissionalmente. Eu vou te falar uma coisa sobre essa coisa do ligou para Maitê. Uma coisa que eu escuto muito no mercado é a importância do crachá. Eu sou a Flaviana da Prospecta. Você já foi a Maitê de outro lugar, o David e a Fer. Mas você sabe que isso é uma coisa muito legal. Eu acho que esse é um erro que a gente tem de acreditar que você é um crachá. Porque, na verdade, você acabou de falar isso. O cliente confiava em você. E para onde você foi, esse cliente foi também. Perfeito. Ainda que não fosse o mesmo segmento. Então, na verdade, quando você constrói uma relação de confiança e quando você consolida aquilo de fato, né, baseado na confiança, na entrega, na qualidade, você não é só um crachá. Você é o seu crachá. Exato. Você é um indivíduo, você é o profissional independente do crachá que você está carregando. Perfeito. Né? Porque pessoas se conectam com pessoas. Então, ele está se conectando a você, mesmo que seu sobrenome seja de uma empresa. Né? Faz sentido, Fer? Isso. Super. E aí, eu estava comentando, inclusive, ontem com o meu time, porque eu cuido do time dos atendimentos, sobre essa questão de autenticidade, né? Então, eu voltei de férias. Sempre que eu volto de férias, tem alguma historiazinha que eu trago, né? E aí, eu contei essa história para eles sobre o sorriso no olhar, sobre o sorriso no atender, sobre guardar coisas pequenas para a pessoa entender que você não se importa apenas com o CNPJ, mas com o CPF. Aquela coisa de criar conexão, né? E aí, eu falei sobre essa questão da autenticidade. Não dá para me cobrar da Flá, por exemplo, que ela tem a mesma atitude do David e tudo mais, mas que dentro da autenticidade dessa pessoa, ela cria essa conexão com o cliente. E, às vezes, não vai ter match. E aí, a gente faz uma troca, porque é um perfil que casa com outro e ok, dá certo. Mas, dentro disso, quando eu era atendimento, de fato, tinha muito essa questão. Era muito difícil ter que ligar para outras pessoas. E quantas vezes a gente chamava o erro aqui, tipo, nossa, fui eu. Fui eu. Fui eu que errei. Não foi, mas fui eu que errei. Porque o cliente já ficava, não, tudo bem, acontece. Então, por quê? Porque já tinha essa relação mesmo de confiança. E era uma relação tão forte do cliente te ligar para tirar dúvida, para trocar ideias sobre o que ele fazia, sobre negócio, sobre contratação, sobre outras coisas. Uma coisa que eu sempre tinha na minha mente eram os números. E se engana quem faz PP achando que não vai trabalhar com matemática, gente. O nosso dia é fazer conta. O nosso dia é chorando. O nosso dia é puramente números. E aí, todos os dias, antes de chegar na agência, ou assim que eu chegava na agência, a primeira coisa que eu sabia era como tinha sido o dia anterior do meu cliente. Eu sabia qual era a meta dele de toda a minha carteira, de core. Eu sabia quantos leads eu tinha que entregar para ele no dia, por dia. E se eu estava fora, eu já ligava para ele. Passava a mão no telefone e ligava. Já vi isso, já vi aquilo, estamos nos movimentos. Cara... A gente costuma dizer que o cliente ele não cancela porque ele não está vendo resultado. Ele cancela porque ele não está vendo movimentação. E parece que o pessoal criou trauma de telefone, né? Não, parece que as pessoas Agora você vai entrar num negócio que eu gosto. Não, mas é sério. Vou trazer um dado de mercado ainda. É o maior canal de conversão, tá, gente? Parece que É o as telefone. pessoas têm medo de pegar o telefone e ligar porque vai estar ofendendo alguém. Eu entendo que tem pessoas que não gostam, mas, tipo, se aquele cliente está extremamente
puto no WhatsApp com você, você não vai Conversa responder no com WhatsApp, você vai ele. ligar para ele. Justo, perfeito. Aconteceu ontem também. Uma questão dessa, a cliente muito brava no WhatsApp. Eu falei, liga. Não ligou? Ela falou assim, o tom era outro. Claro que o tom era outro. Né? Porque você está ligando para a pessoa, você está mostrando a importância que tem e sugerindo uma solução. Esse eu acho que o ponto principal, que é demonstrar a importância que o cliente tem. Sim. A gente trata assuntos... E aí a gente está falando de cliente, né? Mas a gente está falando aqui também de operação, tá? Vamos pensar. Se eu sou um criativo e vacilei, se eu sou um cara de tráfego e vacilei, se eu sou um redator e vacilei, eu posso simplesmente ligar, mandar uma mensagem para Maitê. Maitê, errei aqui, mas toma uma peça nova. Beleza, mas se eu ligo para Má e explico, Maitê, olha só, me desculpa. Eu prestei muita atenção, mas dessa vez passou. Me desculpa, não vai acontecer de novo. O que aconteceu foi isso. Que Isso, deixou... exato. Então, assim, aconteceu por conta disso. Não quero que se repita, mas eu tô te ligando. Porque pra gente que tá ouvindo, é uma preocupação do outro lado que você fala assim... desmonta quem é que tá puto do outro lado. Eu sempre uso a expressão do troca de sapato. Se coloca no lugar. Imagina a seguinte situação. Você está no restaurante, o teu prato vem errado. Antes que você reclame, vem o garçom e fala assim, David, desculpa, troquei seu prato, né? Mas, pedi aqui uma sobremesa de cortesia para você. Não vai acontecer. Isso não acontece todo dia. Hoje o chefe aconteceu tal. Cara, você sai de lá agradecendo, você vai voltar e ainda vai indicar para outra pessoa. Com certeza. É o que a Maitê falou. O erro vai acontecer. A gente está sujeito a isso. Mas quando acontecer, qual é o seu plano? Qual é o plano de contingência para que quando acontecer, isso não vira um problema, mas uma solução. Essa é a tônica da gente estar aqui falando hoje. O problema não é simplesmente um problema. Às vezes um problema pode virar uma solução. Pode virar um novo relacionamento, um novo degrau no relacionamento que você construiu com o seu cliente. Né? Então, são erros, às vezes, que são erros que envolvem grana, envolvem prejuízo. Então, assim... É necessário construir essa ponte. E não dá para o cara trazer também para você num tom super amigável quando ele está tendo um prejuízo de milhares de reais. Não vai trazer. Então, a gente que está numa linha de frente também precisa entender que esses enfrentamentos vão acontecer. Né? E aí, no final, é sobre como você lida com o enfrentamento. É sobre como aquela frase, aquele tom de voz bate em você. Porque muitas vezes o cara está no lugar e na posição de fazer isso. Que ele deveria perdendo dinheiro. Exatamente. Né? Como você lida com isso, como você responde esse enfrentamento. Né? Então, muitas vezes é você tirar a cabeça de dentro desse grande problema, tentar olhar de fora, né? Ele está no lugar, ele está na posição de fazer isso. E qual é o meu lugar como executivo e atendimento? Eu ia falar isso agora, porque eu acho que é uma soft skill que precisa ser trabalhada. Essa questão de enfrentamento, de resolver conflitos, porque... Não é só no nosso setor que você vai resolver conflitos. Boa parte do nosso trabalho passa por isso, na verdade. A maior parte do tempo você está resolvendo para a sua tipo vida você vai resolver conflitos. Então, essa questão de querer, na verdade, esconder, né? Ficar aqui quietinho, ao invés de se mostrar e mostrar que você tá pro game para resolver o que tem que resolver, é o grande diferencial. Então, muitas vezes a gente percebe que as pessoas elas não querem resolver conflitos. Elas fogem dos conflitos. Fogem dos não conflitos. Querem Essa se é a envolver. frase. Perfeito. E aí, qual é o nível de comprometimento? Então, de fato, esse cliente que o David comentou, mais de 10 anos com a gente, já está na nossa carteira. E passamos por um momento, assim, crítico. Muito crítico. Mas, assim, resolvemos segurar a mão. Todo mundo segurou a mão. Puxou pro peito. E resolveu. E é um grande case. Então, também tem isso, né? Essa questão da guerra do marketing e vendas ali. Quando tira um pouquinho dessa guerra da mesa e todo mundo resolve jogar junto e todo mundo vai para resolver o problema junto, cara, desenrola. Nós vivemos num piloto automático e eu brinco dentro do setor comercial que é assim, o nosso mundo, o mundo corporativo é uma selva. Eles já me ouviram falar muito isso, é uma selva. E tá todo mundo no piloto automático dentro dessa selva se colocando em lados opostos da mesa. Quase que instintivo. Então, quando você tem essa noção, essa percepção e entende que você precisa se posicionar de alguma forma para conseguir fazer amizade com aquele outro animal, né? Vamos colocar nesse né, de selva, não animal, gente. Veio um corte agora. Né? Veio um cortezinho. Mas quando você entende que você precisa ali dentro se colocar em algumas posições, você começa a tirar a pessoa do outro lado da mesa e trazer ela para o seu bando. Você começa realmente a ficar mais próxima, entender as dores e se colocar em prol de resolver a solução. Mas é uma selva. O mundo corporativo é uma selva em vários aspectos. Se você hoje está nesse mundo corporativo, se você foge de enfrentamento, se você não consegue ter esse tipo de enfrentamento, leva para terapia ou sai.
Porque não é um game pra. E pra, aí pra eu trago um fracos, ponto. Eu acho que eu tiraria a hipótese do sair. Você vai morrer. Porque você precisa. Qualquer lugar que você qualquer lugar que você for, Na você sua vida, vai no seu enfrentar relacionamento. isso. Você vai ter isso. Então faz você sentido. vai pro resto da vida fugir de conflito. E aí você foge de conflito no trabalho, no seu casamento, com seus filhos. E aí a gente vai se tornando um bosta. Entendeu? Falei, cara, na boa. Leva pra terapia. Vamos levar pra terapia? Vamos passar Você o conseguiu Isa, passar- patrocina esse Vamos lá episódio. pros presentes. Quase, Exatamente. você Isa conseguiu por Experience. quase 40 minutos não falar um palavrão. Tô orgulhosa de você. Ai, perdão. Pô, mas eu ia vir, Tá é tudo sério? bem. Ia sair um palavrão Tá uma hora ou tudo outra, bem. gente. É. Olha, eu preciso contar uma coisa pra vocês. A gente tem que terminar. Foi muito rápido mesmo. Gente, Eu foi falei muito que rápido. ia ser Eu já ia muito trazer rápido. 35 pontos aqui Não, a agora. gente marca um novo, tá tudo bem. Tá bom. Dobradinha. A gente marca Tomara. outro. Tá bom. Mas antes de acabar, Amém. eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Pras duas. Qual é o erro que você colocaria numa parede pra ler todos os dias e não esquecer nunca mais? Nossa, Flaviana, mas nem mandou A gente preparando não a gente? combinou essa, né? Pensa aí. Cara, isso aqui eu queria contar para que as pessoas lessem e E não não só esquecessem profissional, nunca tá? mais. Então, qualquer erro. qualquer Cara, erro. isso aqui eu colocaria numa parede para não esquecer Eu tenho uma mais. frase pra mim, que é meu mantra. Eu uso ela há muitos anos. E tá, inclusive, escrito num quadrinho na minha casa. Isso também passa. Eu ouvi isso alguma vez, quando eu era muito nova. E pra mim, ela virou meu mantra. Nos dias que eu tô muito feliz, eu sei que vai passar. E nos dias que eu tô muito triste, eu sei que também vai passar. Porque a vida é cíclica. Então, é isso. Qualquer que seja o erro, ou qualquer que seja o momento que você chegar, passa. Acho que isso traz a gente, aterra a gente, de certa forma, né? Então, pra mim, essa é a frase. Nossa, foi tão bonita a frase dela. Eu vou usar Ela me colocou num local difícil aqui agora. Nossa, Flá, a gente erra tanto, né? Mas eu não sei, eu acho que o não confiar. O não confiar, porque da mesma forma, né, que a Má trouxe essa questão, a vida é cíclica. Quando a gente confia em Deus, no universo, em qualquer coisa, você entende que aquilo ali tem um propósito, né? E quando você confia mesmo, vai passar. Seu coração fica mais em paz, você passa a confiar em você passa a confiar no processo. E em terapia, a minha psicóloga trouxe, né? O normal é o bom. O normal é o bom. O normal é que tudo corra para ficar bom. Só que dentro disso você vai ter ali, né, suas circunstâncias. E eu acho que isso traz a questão da leveza, né, da confiança, né, e de tudo que você precisa trazer do teu propósito, o que você está fazendo aqui. E aí, quando você não tem isso claro, ou quando você começa a duvidar disso, fica muito pesado. Tudo que acontece de ruim é para melhorar. É isso. É isso. É isso. Gente, muito obrigada. Olha, eu converso com A gente que vocês agradece. todos os dias e eu ficaria aqui conversando com vocês mais Vamos 2, fechar 3 mais horas. hoje o dia do podcast aqui. pode Até o ser. próximo Eu também horário. ficaria. Isso aí. Obrigada. Obrigada. Muito legal. Obrigada, Maravilhoso. viu? Olha só, você gostou desse bate-papo? Tem outros para você conferir. Procura aí na nossa playlist. A gente está no YouTube, a gente está em outras plataformas de podcast. E vai ser um prazer conversar com você de novo, certo? E de novo, e de novo, e de novo. É isso aí. A gente se vê no próximo Prospecta. Experience. Acabou. Acabou. Pontualíssima.